Sejam bem-vindos ao nosso módulo 6. Aqui a gente vai dar nome aos bois. Eu adoro essa frase. Por quê? Porque aqui a gente vai definir quem é o nosso proponente. Vamos falar um pouquinho de documentação, de quem é quem. Então, aqui a gente dá nome às nossas proposituras. Um projeto pode ser apresentado por uma pessoa física, por uma pessoa jurídica e uma pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos. Pode ser apresentado pelo governo, pode ser apresentado por um órgão público, pode ser apresentado por uma MEI, um microempreendedor individual, que é uma empresa de uma pessoa só. Pode ser apresentado por grandes empresas e corporações. Pode ser apresentado para empresas que tenham, na sua essência, na sua criação, um crescimento exponencial, que são as startups. Enfim, então a gente aqui tem uma infinidade de possibilidades de proponente. E como eu disse, a gente veio desenhando, pensando, sonhando, mas a gente chegou na parte prática a partir do módulo anterior, que era o módulo de metodologia. Esse módulo de metodologia nos fez pensar sobre quem ou quais pessoas iriam executar esse projeto. Mas a gente também tem que pensar quem sou eu nessa fila do pão. Qual é o CNPJ ou o CPF que eu vou utilizar? CPF, cadastro de pessoa física, que todas as pessoas possuem o seu. CNPJ, cadastro nacional de pessoa jurídica. Então, aqui são empresas de todos os setores, do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor. Vamos abrir um parênteses para a gente falar sobre esses setores. Quem é do primeiro setor? Todo órgão público, ele está na esfera do primeiro setor. Então, a prefeitura tem um CNPJ? Tem. Uma secretaria de saúde tem CNPJ? Tem. O governo do estado tem um CNPJ? Tem. Então, ele também tem um cadastro nacional de pessoa jurídica. Além disso, eu também tenho o meu segundo setor, que são as empresas economicamente ativas que têm fins lucrativos. Então, eles estão ali para lucro. Tá tudo certo, eles são o segundo setor, movimentam a economia, mas eles também têm recurso, eles também podem fazer projetos, com toda certeza sim. Então, quando uma empresa quer fazer um financiamento num banco, ela precisa de um projeto. Quando uma empresa quer fazer uma fusão e aquisição de uma outra empresa, ela também tem um projeto. Quando ela quer expandir os negócios, ela também tem um projeto, que normalmente, nesse caso, se chama um plano de trabalho. Lembram lá no nosso segundo módulo que a gente falou sobre os tipos de projeto? Pronto, então, empresas privadas também com fins lucrativos que querem ganhar dinheiro também podem submeter projetos e devem, né? Em várias situações são necessárias a submissão de projetos. A gente tem uma modalidade que eu digo que é uma modalidade estrela. Não, acho que não é estrela, acho que são asas, porque ela voa alto. É a modalidade do nosso CNPJ de empresas de crescimento exponencial. Fica muito chique isso, né? Empresas de crescimento exponencial, que são as startups. Empresas que têm alguns produtos que alavancam, que têm um crescimento muito rápido. Empresas para serem verdadeiros unicórnios, que chegam no seu primeiro bilhão. Então, essas empresas que são startups, elas normalmente têm uma fundamentação muito tecnológica, são produtos tecnológicos. E existem recursos, inclusive, de graça. Para tudo, ouve de novo, é isso aí. Existem recursos de graça para essa empresa ser impulsionada e realmente fazer esse movimento, essa bagunça no mercado. Imagina uma empresa chegar no 1 bilhão, então ela vai movimentar uma grande fatia da economia daquela região. Esses setores, essas empresas, todas precisam
entender dessa pegada de projeto, mas não só pessoas jurídicas, pessoas físicas também. Na esfera do segundo setor, é apenas as empresas privadas com fins lucrativos, sejam elas startups, que a gente acabou de conversar, sejam elas MEIs, microempreendedores individuais, empresas de uma pessoa só, empresas de médio porte ou grandes corporações. Tudo está dentro desse segundo setor. E no terceiro setor, que eu confesso aqui que meu coração acelera, fica quentinho quando eu falo sobre o terceiro setor. O terceiro setor são todas as instituições privadas, sem fins lucrativos, ou as cooperativas, que são empresas privadas do terceiro setor, mas com fins lucrativos. Então, o terceiro setor eu não tenho apenas sem fins lucrativos. O que significa essa palavra sem fins lucrativos? Significa que ela não pode receber dinheiro? De jeito nenhum. Aqui a gente quebra os paradigmas. Essa empresa precisa ter lucro. Precisa receber, precisa ter grana para poder fazer as coisas acontecerem. Sejam projetos sociais, esportivos, culturais, tudo isso está dentro desse terceiro setor. Ela só não pode distribuir esse lucro entre os associados, como a empresa privada faz, a empresa privada com fins lucrativos faz. No final do ano, fez o apurado do ano inteiro. Isso aqui, o recurso que sobrou, ele é fatiado de acordo com as cotas da empresa ou com os sócios da empresa. No terceiro setor, essa cota, no terceiro setor sem fins lucrativos, essa cota chega e ela é particionada em novos projetos. Então, ela é a alavancagem para outros projetos acontecerem, que, de preferência, que gerem bastante lucro para a nossa instituição. Dentro do terceiro setor tem uma modalidade que é a modalidade empresa privada com fins lucrativos dentro do terceiro setor. São as nossas cooperativas. No final do ano, no resultado, pega-se um montante, particiona-se e cada um dos associados recebe o seu percentual. Não necessariamente em partes iguais. Pode ser vinculado a uma cooperativa de costureiras. De acordo com a sua produção, você ganha mais ou menos dessa fatia que vai ser distribuída. Saindo da esfera do primeiro, segundo e terceiro setor, que toda essa galera tem que ter o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a gente vai para outras pessoas que também podem ser proponentes. Qualquer atleta pode ser um proponente de um projeto para a lei de incentivo ao esporte, por exemplo. Produtores culturais, mulheres, estudantes na área tecnológica, com programas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, programadores, enfim. Então, aqui são CPFs que também concorrem e que concorrem a recursos e precisam também ter um projeto bem definido. Dentro do tipo de tudo isso que a gente está falando sobre proponente, o que se aplica para todos, e aí eu venho trazer o H do meu cache, aquela figura lá que eu chamo de historiador, eu trago para cá. O historiador tem que estar muito vinculado com esse módulo de apresentação do proponente. É aqui que eu tenho que dizer tudo que eu já fiz. Quem sou eu na fila do pão? Eu tenho que vender o meu peixe, eu tenho que dizer tudo que já foi feito e eu tenho que comprovar que tudo foi feito. Basta um currículo? Não basta um currículo. Eu tenho que ter atestados de capacidade técnica e de veracidade de que tudo que eu estou dizendo que eu fiz, eu realmente tenha a comprovação. Como é que eu comprovo? Vamos pensar meios da gente conseguir comprovar. Se eu executei um projeto Sorrisos junto à Prefeitura de São Paulo e ele me autorizou a utilizar a área, eu fiz todos os protocolos, eu vou no administrativo da Prefeitura e peço, olha, tá aqui o meu relatório de execução da atividade no bairro tal, junto com tal comunidade, aqui estão as fichas de atendimento, aqui está toda a comprovação do meu projeto.
Com isso, eu quero uma capacidade, eu quero um atestado, que você me ateste que eu fiz esse projeto, que eu fiz essa execução e me dê esse atestado de capacidade técnica. Se você executou, independente do órgão, seja privado, público, quando você finaliza, ele tem a obrigação de lhe dar um comprovante de execução, que é isso, a nossa capacidade técnica. Então, isso é uma das comprovações. Mas eu também posso ter comprovação com blogs, com matérias de jornal, com reportagens, com stories, com postagens. Tudo isso são possibilidades de comprovação. Além disso, eu também preciso, o meu proponente, além de dizer que fez, apresentar um relatório que fez para o órgão que vai, para o órgão, para o edital, o que seja, que vai fazer a sessão do recurso, eu preciso trazer transparência. Se eu estiver trabalhando no primeiro setor ou no terceiro setor, é obrigatória a transparência das nossas execuções. O que tem que constar nisso? Primeiro, o instrumento que foi utilizado para que você recebesse o recurso para poder executar. Foi um termo de fomento, um termo de parceria, um termo de cooperação técnica, financeira? O que foi? É um contrato? Eu preciso saber qual é esse instrumento jurídico que nos trouxe ou que valida essa nossa relação. Não temos. Se não temos, temos que providenciar. Então, isso é fundamental providenciarmos. Além disso, eu tenho que dizer o valor macro do recurso, da onde saiu, quais foram as minhas atividades, como é que eu comprovo que as atividades foram desenvolvidas, quais foram os resultados que eu esperei desse projeto, planejei ter como resultado esperado, quais são os reais resultados do projeto, foi aquém, superou a meta, enfim, tudo isso aqui eu tenho que definir e desenhar. Para que eu traga as palavrinhas mais bonitas que uma instituição quer. Probidade administrativa. A gente ouve muito improbidade, é quando deu errado. Mas aqui a gente tem que trazer o que deu certo. Então, com isso, a gente fecha esse universo de trabalho com proponente. Eu disse que esse módulo ia ser um pouquinho maior, porque eu tinha muitos conceitos que são fundamentais de vocês entenderem para que a gente identifique o proponente. Lembrando, grupos de classe, mulheres, povos tradicionais, os quilombolas, o povo cigano, a comunidade LGBTQIA+, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, grupos, tudo isso são possíveis proponentes. Eu só posso submeter um projeto se eu tiver CNPJ? Não. Eu posso submeter também como CPF. Mas eu também posso submeter como grupo, eu posso submeter como outras possibilidades. Então, aqui vocês têm que identificar quem são vocês na fila do pão. Com essa aula de alinhamento de todo mundo que pode propor um projeto, a gente finaliza o módulo 6 e nós nos prepararemos para a parte das metas. Então, encontro vocês no módulo 7.